Dando sequência à parte 2 do nosso estudo, então nós vamos estudar como foi que se dividiu em um rei do sul, o rei do norte, quem são eles, tá? Como é que a gente classificou, quais os profetas que deram as dicas para nós. Afinal de contas, nós estamos falando aqui, tá, de princípios que foram colocados por profetas que vieram antes de Daniel. E, portanto, quando Daniel trouxe essa profecia, Deus já havia estabelecido quem seria o rei do norte e do sul. Importante frisar o seguinte, tem que ficar muito claro. O rei do norte e o rei do sul não são possíveis aliados, tá, do povo de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Os dois são inimigos. E ao longo da Bíblia, muitas vezes a gente trabalha com o conceito de que há um apenas inimigo do povo de Deus e do próprio Deus. Mas, na verdade, geralmente eles trabalham, tá, ou únicos ou dupla. E a partir do desenvolvimento dos conceitos de rei do norte e rei do sul, nós temos uma dupla que é inimiga entre si, mas que por vezes podem se unir porque eles têm um inimigo em comum, Deus. Tá? Então aqui nós temos dois inimigos de Deus que também são inimigos entre si, que muitas vezes vão guerrear entre si, mas quando for preciso guerrear contra Deus e seu povo, eles vão unir forças. Após a divisão do Império Alexandrino em 4 partes pelos seus 4 generais, tá? Nós temos aqui os nomes deles. Então, Cassandro ficou com a parte oriental, Lisímaco com a parte ocidental europeia, Seleucida ficou com a parte norte, correspondente à Síria e à Turquia, a Ásia Menor, né, naquela época, e Ptolomeu ficou com o sul, o Egito, certo? O rei do sul seria forte, mas um dos seus príncipes seria mais forte do que ele, ou seja, um descendente do próprio general e rei Ptolomeu, né, se tornaria muito forte e reinaria poderosamente. O domínio dele seria grande, querendo restaurar a glória do antigo Egito, embora ele não fosse egípcio de raça, né, de genética. Mas ele tentou restaurar a era dos grandes faraós. Ao fim de alguns anos, eles iriam se aliar. Eles quem? O rei do sul com o rei do norte. A filha do rei do sul viria ao rei do norte para fazer um tratado. O problema é o seguinte, se vocês forem considerar o próprio capítulo 2, que não está tratando aqui do rei do sul nem do norte, mas da estátua dos metais representando os 4 reinos, a divisão das pernas de ferro, que é o Império Romano, daria origem a 10 reinos. Esses 10 reinos tentariam se aliar uns aos outros em casamento, mas não daria certo. Então, esse tipo de aliança é muito antiga. E quase nunca na história a gente vê que isso dá certo. E aqui não foi diferente. Tá? Apesar deles terem se aliado em casamento, ela, filha do rei do sul, não reteria a força do seu braço, nem o rei do norte, né, persistiria. Porque eles seriam entregues e os que tivessem trazidos ele a seu pai, né, e o que a fortalecia naqueles tempos. Então, vamos tentar interpretar isso. De início, vamos estabelecer quem é o rei do norte e quem é o rei do sul. Eu estou falando aqui, mas só porque eu estou falando não é necessariamente verdade. Nós temos que ter uma certeza exegética, bíblica, ok? E ótimo, a gente pode utilizar fontes extrabíblicas, nada é proibido. Só que se vocês olharem bem, só porque na história está dividido dessa forma, nós precisamos da confirmação bíblica de que assim foi. Então, primeira identificação pelo profeta Jeremias a respeito da identidade do rei do norte. Eis que eu enviarei e tomarei as famílias, todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Então, aqui ele está falando de uma coalizão de exércitos que tinha por chefe o rei de Babilônia. Ele foi o primeiro grande rei do norte, identificado em profecia. Os trarei sobre esta terra e sobre seus moradores e sobre todas estas nações em redor e os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio. Mas a coroa do rei do norte não ficou estaticamente em Babilônia, senão nós teríamos que olhar até hoje para o Iraque, né? Saddam Hussein, por exemplo, como rei do norte. E, na verdade, a importância geopolítica deles é nula diante de outras potências atuais. Isso significa que essas coroas são
mutáveis, intercambiáveis, embora a essência, a ideologia permaneça. Então, quem foi que tomou a coroa de rei do norte? O próprio Jeremias, no capítulo 50, já perto do fim da sua vida e, portanto, da sua atividade profética, né, descreveu o fim de Babilônia. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais, dizei, tomado está a Babilônia, confundido está Bel, porque subiu contra ela uma nação do norte. Quem subiu contra a Babilônia? A Pérsia. Então, a Pérsia foi o próximo império a tomar a coroa do rei do norte, certo? E quem seria, então, o rei do sul? Isaías, tá, que viveu aí aproximadamente 100 anos antes, ele deu a chave interpretativa de quem era o rei do sul. No capítulo 30, versos 6 e 7, Isaías faz uma sentença profética contra a besta, ou rei, tá? São palavras similares, né? Besta, animal, reino, poder, chifre, todos querem representar reinos. E aqui ele faz uma sentença contra a besta do sul. Para a terra da aflição e da angústia, levarão às costas de jumentinhos suas riquezas, sobre corcovas de camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão. Então a besta do sul, o reino do sul é o Egito. Deus já tinha dado a visão profética de quem era ele, tá? Inicialmente, ele era o Egito faraônico, depois o Egito ptolomaico, certo? Mas manteve a coroa de rei do sul ao longo do tempo. E por que é que a gente chama de rei do sul, rei do norte? Exatamente porque naqueles tempos a gente nem tinha, tá, a divisão da Terra pelas linhas de Greenwich, ou o meridiano de Greenwich, ou a linha do Equador, para dizer que era norte-sul. O conceito de norte e sul está estabelecido em relação a Jerusalém. Jeremias 3 diz, naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela. Então, Jerusalém era o centro do mundo aqui. Os próprios medievais faziam mapas onde eles colocavam no centro do mapa a cidade de Jerusalém. Ah, mas isso é um quesito ideológico, né? O mapa mundi tem a Europa no centro do mapa porque os europeus colocavam assim, os norte-americanos colocam no centro do mapa deles os Estados Unidos. Só que existe uma importância aqui. O fato de a gente chamar Jerusalém de trono do Senhor, né? Quem está ao redor do trono do Senhor, senão o seu povo? Então, o povo de Deus, que habita ao redor do trono de Deus, tá? É o centro. E a partir do trono de Deus, o centro do universo, e do seu povo, que está ao redor do centro, então nós temos os inimigos de Deus na periferia, tá? O norte e o sul, respectivamente, de Jerusalém. E o rei do sul será muito forte. Quem foi ele? Tá? Ptolomeu. Um dos seus príncipes será mais forte que ele. Dos descendentes de Ptolomeu foram mais fortes. Nós temos aqui Ptolomeu II, que reinou poderosamente e deu a filha dele, Berenice, para Antíoco Teos, rei do norte, rei Seleucida, em casamento. O problema é o seguinte, Antíoco já era casado. E a primeira esposa de Antíoco, Laodice, não aceitou de bom grado isso. Depois, fingindo aceitar de bom grado, Antíoco, tudo bem, eu aceito essa relação a 3, né? Aceitou nada. Na verdade, ela acabou voltando para o palácio e, através de traição, envenenou a Antíoco, a Berenice e o filho deles. Com que intuito ela fez isso? Com o intuito de que o filho dela reinasse sem contestação de ninguém. Então, Seleuco II, filho de Laodice com Antíoco, reinou. Só que Ptolomeu III já não aceitou isso, né? Descendente, provavelmente filho de Ptolomeu II, irmão de Berenice, ele olhou a situação e disse, ora, essa mulher matou minha irmã, matou meu cunhado, matou meu sobrinho.
e agora eu vou atacá-los. Então, assim, ela não reteve a força do braço, nem persistiu nem ela, né, nem Antíoco, por causa desse homicídio, e foram entregues nas mãos do rei do Egito, Ptolomeu III, certo? De um renovo das raízes dela quem? A filha do rei do sul, se levantará um em seu lugar, Ptolomeu III, e virá com exército e entrará na fortaleza do rei do norte. E ele veio mesmo, tá? Ele atacou Seleuco II e trouxe para o Egito um espólio considerável. Por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, né? E o rei do norte vai entrar na terra do rei do sul, mas vai voltar para sua terra. Então, Seleuco II fez uma contraofensiva sem sucesso. Literalmente, cumprindo a profecia, ele retornou para sua terra. E eu fico imaginando, que eu já li um pouco a respeito disso, de como quando o Ptolomeu III trouxe de volta para o Egito todo o espólio de guerra e aqueles ídolos, né, os judeus ficaram olhando espantados, aquele povo achando que estava carregando deuses em lombos de jumentos e camelos, e balançando a cabeça e dizendo, ai, povo sem noção, achando que esses ídolos de metal são deuses. Pobre povo, né? Então, a profecia se cumpriu fielmente até aqui. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará e passará adiante. Voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Parece confuso, mas as cenas que se seguiram foram as seguintes, tá? Elas estão relatando os feitos de Antíoco o Grande, rei do norte, que em 220 começa a empreender a conquista da Palestina. Ptolomeu IV já logo recrutou tropas de mercenários e de egípcios, né, avançando para a fronteira e infligindo a Antíoco uma derrota. O problema é que essa vitória foi sem futuro. Por quê? Ptolomeu IV não aproveitou a vitória para tomar a Síria. Fez as pazes com Antíoco, voltou para sua terra. Por isso que disse que ele se elevaria, mas sem prevalecer, certo? Durante 8 anos, entretanto, Antíoco batalhou sem cessar para recompor o seu império asiático, né? E porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, né? Ao fim dos tempos ou anos, virá à pressa com grande exército e muitas riquezas. Então, quando subiu ao tronco Ptolomeu V, o rei Seleucida Antíoco voltou com novas forças, sustentado pela aliança que tinha feito com Filipe V da Macedônia, ajudado ainda pela situação política de revoltas internas que tinham estourado no Egito. O verso 15 faz uma menção especial ao longo cerco de Gaza, onde o rei egípcio Ptolomeu V até tentou uma contraofensiva, mas tudo que ele conseguiu foi retardar a entrada de Antíoco em Jerusalém. Então, Antíoco realmente conseguiu ali conquistar e manter a unidade do Império Seleucida dele, ali pela Turquia, Turquia, Síria e Jerusalém, a Judéia. Naqueles tempos, muitos vão se levantar contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então aqui nós temos uma mudança de paradigma já. Mudança que eu vou comentar um pouco melhor na parte 3. Mas essa mudança de paradigma, ela advém do seguinte. Muita gente continua interpretando como os versos 14, 15, 16, como a vitória seleucida. Só que é o seguinte, os seleucidas daqui, eles já estão começando, na verdade, a darem lugar a outra coroa, ou melhor, a outro reino como sendo portador da coroa do rei do norte. Tá? Por que isso? O estilo da escrita, tá?
Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul e os violentos dentre o seu povo. Então, quem se levanta agora contra o rei do sul se levanta com grande violência. E há um paralelismo entre Daniel 11, versos 14 e 15, e Daniel 7, 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ou seja, o animal número 4 com grandes dentes de ferro faz um paralelo com as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2, e ele é o Império Romano. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, ou seja, ele era violento. Então, um reino violento agora se levantaria para cumprir a visão e batalhar contra o rei do sul. E ele derrubou de tal forma o rei do sul que o rei do sul não pôde resistir. Então, qual é a situação histórica aqui que aconteceu? Antíoco, aproveitando a trégua com o Egito, ele tentou consolidar o império dele na Ásia Menor, tá? Que corresponde a toda essa região aqui, ó. Turquia, Síria e a Judéia, tá? Tudo isso aqui é a Ásia Menor. Ele se apoderou de cidades gregas e egípcias, mas os romanos já estavam subindo, conquistando o mar Mediterrâneo, ao qual eles deram o nome de Mare Nostrum. Nada egocêntricos, nosso mar, imagina. Até o dia em que, 190 a.C., na região de Magnésia de Cipilo, Antíoco foi definitivamente derrotado pelo cônsul Lúcio Cornélio Cipião. Ele adquiriu uma enorme dívida de guerra, tá? E para pagar essa dívida de guerra, Antíoco saiu aqui da sua região siríaca e foi aqui para o sul da Pérsia, onde havia um templo muito rico de adoração ao deus Bel, né? Na região de Elimaida, só que ele morreu nessa expedição. Antíoco Epifanés, o famoso Antíoco Epifânio, de quem os judeus consideram anticristo, subiu ao trono. E agora? A continuação de Daniel capítulo 11 se refere a Antíoco Epifanés ou aos romanos? Eu já vou dar a interpretação, tá? Dos versos 16 ao 20, a gente continua com os romanos em cena. E o que acontece aqui, tá? Já dando uma opinião não informal, mas uma opinião formal, tá? Baseada em fatos, não em achismo, é que esta parte se refere aos romanos. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Antíoco Epifanés subiu ao trono. Ele desceu a Jerusalém e por 3 anos, tá, ele suspendeu o sacrifício contínuo. Ótimo, então ele se encaixa perfeitamente como anticristo, certo? Errado. Primeira coisa, o anticristo suspenderia o sacrifício contínuo por 3 anos e meio. Aí nós temos a parte de interpretação, se são 3 anos e meio literais ou simbólicos. Mas querendo ou não, Antíoco não cumpre essa profecia porque ele só suspendeu o sacrifício por 3 anos. E nem exatamente suspendeu o sacrifício. Na verdade, ele tentou fazer uma abominação sacrificial. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar um tempo na história. Eu vou precisar da paciência de vocês para me ouvirem e entenderem essa parte da história, tá? Perdão, caiu um equipamento aqui e fez esse barulho, mas isso não interfere no nosso estudo. Por que é que ele não exatamente suspendeu? Alguns séculos antes, quando o reino de Israel estava numa crise política, o filho de Salomão tinha subido ao trono. Qual o problema daquela época? Nada diferente do mundo de hoje. O rei Salomão sobrecarregou o povo de Deus com impostos, nós brasileiros sabemos bem o que é isso, e ao morrer, quando Roboão, filho dele, subiu ao trono, o povo fez um pedido simples e muito coerente. Por favor, rei, reduza a carga tributária que seu pai colocou sobre nós e nós vamos te servir com muita alegria.
Ele tomou conselhos com 2 grupos. O grupo de anciãos que disseram: obedece esse povo, faça-se servo deles e eles vão te servir para sempre. Isso não agradou muito o coração orgulhoso e um tanto infantil de Roboão, embora estivéssemos falando de um homem de 40 anos. Ele preferiu tomar conselho com os jovens que cresceram com ele, jovens de 40 anos, né, que cresceram com ele. Eles disseram: deixa de ser bobo, tá? Se você demonstrar fraqueza agora, ninguém vai te respeitar, demonstre força. E diga a esse povo que o seu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do teu pai. E que se seu pai castigou eles com açoites, você vai castigá-los com escorpiões. E foi o que ele fez. Se comportou como um verdadeiro idiota. Me perdoem a expressão, mas é isso que ele foi. E ao falar isto, o povo de Israel se revoltou e o reino foi rasgado, sem precisar nem de uma guerra civil. Tá? 10 tribos, as 10 tribos mais ao norte, ficaram nas mãos de Jeroboão, que tinha sido oficial da corte de Salomão. E 2 tribos só, Judá e Benjamim, ficaram nas mãos de Roboão, descendente de Davi. Por que eu estou dando uma volta histórica tão grande? Jeroboão cometeu 2 pecados que fez com que Deus extirpasse toda a descendência dele. Número 1, promoveu a adoração a bezerros de ouro, com medo de que todo mundo adorando em Jerusalém, por acaso o coração do povo de Israel se voltasse de novo para a casa real de Davi. Isso já foi uma abominação o suficiente, mas aí ele fez algo que foi pior aos olhos de Deus. E por que eu digo pior aos olhos de Deus? Porque embora a abominação idolátrica já tenha sido ofensiva o suficiente, a segunda medida tomada por ele seria uma proteção ao povo de Israel contra essa idolatria. E retirando essa proteção, o povo de Israel estava literalmente condenado. Era previsão de Deus que houvesse separação entre Estado e Igreja, e prestem atenção nisso que eu estou falando, tá? Isso é muito importante para as atividades do anticristo. Porque, havendo separação entre Estado e Igreja, então, quando houvesse algum tipo de apostasia, a classe sacerdotal estivesse livre o suficiente para denunciar os erros da monarquia. Então, só poderia oficiar no templo descendentes de Levi, os levitas. E ao Jeroboão instituir sacerdotes que não fossem da tribo de Levi, como eles eram indicados pelo rei, como é que eles iam denunciar os erros do rei? Se eles eram funcionários públicos indicados pelo rei. Eles perderiam toda a liberdade de denunciar os erros da monarquia. E foi o que Jeroboão fez, e isso irritou mais a Deus do que a própria idolatria, que já era abominação o suficiente. Por quê? Então estava atando as mãos da classe sacerdotal de denunciar esta situação, né? Impedindo a recuperação da apostasia idolátrica quase que para sempre. Então, são argumentos fortes a favor de Antíoco Epifânio, voltando para ele, a respeito de ser um anticristo, porque ele se colocou como oficiante de sacrifício, e ele não poderia, porque ele não era judeu, muito menos levita, né? Era um rei grego. E ainda por cima ele sacrificou um porco no altar. Então imaginem os judeus caindo babando por essa situação, né? Além de ter um impuro sacrificando no altar, ainda sacrificou um animal impuro, segundo as leis de Levíticos 11. Mas, como eu acabei de dizer, ele era grego. O livro de Daniel é muito específico a respeito do anticristo ser romano. Tá? No capítulo 2 de Daniel é dito que o Império Romano se dividiria em 10. No capítulo 7 é apresentado pela primeira vez o anticristo, o chifre pequeno que vem da cabeça do dragão, que tem 10 chifres. Então o dragão é o Império Romano. Seus 10 chifres são seus 10 reinos descendentes do Império Romano, e desses 10 reinos surgiria o anticristo, que derrubaria 3 dos reis. Por que ele derrubaria 3 dos reis? Porque esses 3 não aceitaram a autoridade dele. Então eles foram mortos para que o pequeno chifre e o anticristo surgisse. Então vem um fator de confusão, que é o capítulo 8.
No capítulo 8 está dito o seguinte, que está em foco a Pérsia, a Grécia e depois o anticristo. E muita gente pensa, tá, que o anticristo daí é grego porque logo após a divisão do mundo em 4, nós temos o anticristo, sem falar do Império Romano. Mas por que o Império Romano é de propósito passado por alto ali? O foco do capítulo 8 é falar sobre o sacrifício contínuo. Inclusive, por isso que as figuras dos animais mudam. Nós poderíamos ter no capítulo 8, tá, a Pérsia representada pelo urso e a Grécia pelo leopardo. Mas não, a Pérsia fica sendo representada por um carneiro de 2 chifres, né, que é explicado que os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo com um chifre grande, que é o rei da Grécia, e o chifre grande, o primeiro rei, que depois se quebra, ou seja, ele morre e se divide em 4. E então, dos 4 pontos cardinais do Império Grego, vem de um lugar o chifre pequeno. Tá? Mas por que é que o Império Romano é passado por alto aqui? Porque o objetivo é falar do sacrifício, e os romanos não tiraram o sacrifício contínuo. Eduardo, você está louco? Eles destruíram o Templo de Jerusalém. Não importa. Eles não retiraram o sacrifício contínuo, porque a altura que o general Tito destruiu o Templo de Jerusalém, tá, o templo já tinha perdido a sua importância espiritual diante de Deus. O templo perdera a importância no dia da morte de Jesus, onde a morte de Jesus rasgou o véu do templo e o animal do sacrifício fugira. Naquela tarde de sexta-feira de Páscoa não houve sacrifício, certo? Porque o verdadeiro Cordeiro Pascal estava sendo sacrificado. Então, a partir daí, nós tivemos o sacrifício contínuo representado pela intercessão de Jesus por nós no céu, como está escrito no livro de Hebreus. E quem obscureceu isso? Esse ministério, o chifre pequeno. Portanto, nós temos em Daniel capítulo 8 a representação de 3 ambientes políticos. Número 1, a reinstituição do templo pelos persas. Número 2, a forma política como o mundo se dividiria no mundo grego, ainda com o funcionamento do sistema de sacrifício do templo. Número 3, depois dessa divisão política, o tempo é acelerado um pouquinho, passando pelos gregos, unidos, gregos divididos, romanos, até o anticristo que retiraria o sacrifício contínuo. É por isso que o tempo é acelerado ali. Não porque Antíoco Epifânio seja o anticristo. Segue na parte 3.